uma informação que diz respeito, claro, a todos nós brasileiros. A presidente Dilma Rousseff, hoje, gente, hoje, confirmou hoje a ida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Secretaria da Casa Civil ao vivo. Vamos conversar com o colega Rick Paranhos, que tem essa informação. Rick Paranhos, o Lula voltou, como o partido e ele mesmo diz, o Lula voltou para os braços do povo. E aí, boa tarde, dá para dizer boa tarde depois dessa aí? Rafael, boa tarde, dá para dizer sim, mas a gente precisa deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, vamos contar essa história. Há alguns dias já vinha se cogitando a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumir o ministério com a justificativa dada pelo governo de que ele ajudaria a presidente Dilma a passar por esse momento de crise, essa dificuldade político-financeira que o país vem enfrentando. Um agravamento da crise política que deixou o país numa crise econômica. E aí o Lula estava decidindo se assumir ou não, essa história já há bastante tempo. Mas, entretanto, depois que a Operação Lava Jato avançou, que houve o pedido de prisão do ex-presidente em São Paulo pelo Ministério Público, que está sendo analisado agora pelo Sérgio Moro da Lava Jato, porque a juíza declinou de julgar este pedido de prisão em São Paulo e mandou para Curitiba para o Sérgio Moro analisar, e o próprio Sérgio Moro já havia dado uma decisão que o ex-presidente pudesse prestar esclarecimento, se não fosse por vontade própria, por condução coercitiva, ou seja, aquela em que o policial está autorizado a levá-lo para a delegacia com o uso da força, se for necessário. Então, depois de todo esse cenário em que as investigações começam a aproximar cada vez mais do ex-presidente, investigações da Lava Jato, de que ele teria participado, teria conhecimento de todo aquele esquema de corrupção que foi apresentado pela Operação Lava Jato, envolvendo a Petrobras. Depois de tudo isso, o ex-presidente assume o ministério. Aí agora a oposição já diz que isso é uma obstrução à justiça, porque a investigação precisa continuar. Mas Lula assumindo o ministério, a investigação da Lava Jato que possa envolver o ex-presidente que está lá em Curitiba vai sair das mãos do juiz Sérgio Moro e segue agora para o Supremo Tribunal Federal, porque como ministro de Estado, tão logo ele assuma, porque a indicação foi hoje, tão logo ele assuma, ele passa a ter o foro privilegiado. O que isso quer dizer? Que juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, juiz do STJ não pode analisar qualquer pedido de prisão ou julgar qualquer ação que envolva um ministro de Estado, principalmente no caso do ex-presidente Lula. Agora, pela indicação, o próximo ministro da Casa Civil. Agora, isso tudo vai ter que subir, esse processo envolvendo ele vai subir para o Supremo Tribunal Federal e aí o que estava na iminência de acontecer pode ir para a fila e a gente não vai saber quando é que o Supremo deve decidir qualquer pedido, Rafael. Tá certo, obrigado, Rick Paranhos, trazendo as informações aqui. Só uma última questão, rapidinho. Rick, sim, você como comentarista político, ministro da Casa Civil, ele vai ser ministro da Casa Civil ou vai ser presidente da República? Rafael, vamos fazer uma análise nua e crua. Imagine só, havia uma possibilidade dele assumir o Ministério a Secretaria de Governo, que é uma secretaria que fica alguns andares abaixo da sala da Presidência da República. E há um buchicho, um comentário de que ele se recusou porque ele não queria estar abaixo da presidente Dilma. A Casa Civil fica ali do ladinho, pertinho. Então ele havia pedido, informações que nos chegam, de que esse gabinete de baixo fosse transferido para o mesmo andar da Presidência da República. Mas aí o Jacques Wagner percebeu, o ministro Jacques Wagner, que até então estava na Casa Civil, teria percebido essa reclamação e abriu mão de, não, eu saio da Casa Civil, você vem para cá e aqui você assume, então, a Casa Civil, que é o ministério mais poderoso do governo, é ele que articula com todos os outros ministérios, que dita as regras que o governo quer que cada ministério siga, e mais do que isso, é o ministério que trata aí das questões político-econômicas, de crescimento. Então, o ex-presidente já chega, agora ministro, é até confuso falar sobre isso, né? Ele já chega dizendo que precisa, sem dúvida alguma, ter autonomia para articulação política. Ele quer negociar as questões do governo diretamente, quer dar pitaco de uma forma maior com a base aliada e quer também uma mudança na política econômica, inclusive usando as reservas internacionais. O que é isso? Essas reservas é a quantidade de dólar que o Brasil tem guardado para momentos de crise. Ele quer usar, ele quer que o governo use esse dinheiro, pelo menos ele sinaliza dessa forma, para pagar as dívidas que o país tem. E que reduza a taxa de juros com o objetivo de novamente
poder colocar o Brasil no eixo do crescimento, do consumo, e isso faça sair desse momento, desse atoleiro econômico que o Brasil está. Bom, vamos acompanhar. Obrigado, Rick Paranhos, trazendo as informações aqui. Você não perde nada e fica sabendo de tudo no nosso Balanço Geral.